Boa noite. Nesta apresentação, gostaria de falar de dois problemas importantes. Um deles que praticamente deu início à criação de uma nova área na matemática, né, que é o cálculo variacional, né? Seria o problema da braquistócrona e, além desse problema, nós vamos estudar também o problema de encontrar a área mínima de uma superfície de revolução. Qual a curva que, ao girar em torno do eixo das abscissas, gera uma superfície de revolução com área mínima. Então, decíamos, né, o cálculo de variações é uma área, na verdade, uma área de análise matemática, né, que utiliza variações nas funções para encontrar os extremos dos funcionais. Praticamente ele se comporta da mesma forma que no estudo de funções, que quando nós, por exemplo, queremos saber qual é o máximo ou o mínimo de uma função, o que fazemos? Encontramos a derivada, igualamos a zero, né? A mesma coisa também acontece para as funcionais, né? Então, como eu dizia, nós vamos a estudar dois grandes problemas, né? Eles influenciaram o desenvolvimento do cálculo operacional, né? É o problema da braquístrofe, né? Em que consiste esse problema? Esse problema consiste no seguinte, né? Você tem uma partícula e você vai deixar cair de um ponto a outro, né? Então, você quer descobrir qual é a curva pela qual essa partícula se vai deslocar de tal forma que chegar de um ponto inicial a um ponto final e vai utilizar o menor tempo possível. Então, no começo, talvez muitos matemáticos confundiram, acharam que era a linha reta, né? A linha reta, de fato, é a curva de menor comprimento. Mas, no entanto, não é a linha reta que satisfaz esse problema, né? E um problema adicional que vamos a estudar vai ser, como decía, né, determinar uma curva, né, que ao girar em torno do eixo das abscissas, vai gerar uma superfície de revolução de área mínima. Bom, falar um pouco da história, né? Johann Bernoulli. O problema da braquistrócono, né, foi publicado por Johann Bernoulli, mais ou menos, falam que em junho, exatamente em junho de 1996, numa revista de Leipzig, né, Acta Eruditorum. Ele introduziu o problema da seguinte forma, né? Dado dois pontos, A e B, né? Em um plano vertical, tal que o ponto A e B não pertencem a uma mesma linha vertical, né? O problema era qual a curva traçada por um ponto atingindo apenas, agindo apenas pela gravidade, né? Que começa em A e atinge B no menor tempo possível, né? A etimologia da palavra braquistro vem do grego, né? Braquistro significa o mais curto e cronos, como todo mundo já sabe, é o tempo, né? O tempo mais curto. Com esse problema, então, Johann Bernoulli, né? Ele desafiou a todos os pensadores daquela época, né? Ele, obviamente, ele já sabia a solução, né? E naquela época, o século XVII, né? O cálculo diferencial já tinha sido inventado faz pouco tempo, por Newton e Leibniz, né? Então, não tanto para resolver esse tipo de problema, precisava de umas técnicas novas, né? Essas técnicas novas que agora nós chamamos de cálculo das variações. Bom, aqui é um exemplar, né, do Acta Erudito, né, onde eruditorum, um pouco de complicado esse latim, onde o Johann Bernoulli, em 1696, publicou aquele desafio, né? Certo? Como fala, embora Johann Bernoulli já soubesse como resolver o problema, ele queria desafiar com esse problema a outros matemáticos da Europa, né, e talvez do mundo. Né? Naquela época, a matemática girava em torno da Europa e uma parte da Ásia, né? Então, ele deu, segundo data a história, né, 6 meses para que os matemáticos dieran sua solução após ser publicado na revista de Leipzig, né, em 1696. Após 6 meses, nenhum matemático conseguiu resolver, ou, digamos aqui, não enviou a solução para a revista, né? Então, foi aí que o Gottfried Leibniz, na Alemanha, né, ele pediu um prazo maior para tentar resolver, né? O prazo foi dado, né? E parece que em 1697 foram apresentadas 5 soluções, né? Obviamente a dele, a do irmão, Jacob, a de Leibniz, de L'Hopital, e uma
sobre um anonimato, né? Uma resolução anônima. Então, na tarde de janeiro de 697, né? Isaac Newton encontrou esse desafio no seu correio. É uma carta que tinha sido enviada por Bernoulli, né? Ele, então, fala que ele resolveu, em uma noite, resolveu esse problema e enviou a solução anonimamente. Ele não escreveu com nome, mandou anonimamente, né? Quando Bernoulli recebeu a carta e percebeu, né, como era desenvolvido, ele automaticamente falou, né? Tanquam ex unge leonem, né? É uma expressão em latim que diz, né? Que conhece o leão por sua garra. Então, ele fala que ele conheceu que esse anônimo era Newton, né? Que de fato foi Newton, conforme ele falou depois. Aqui temos aqui a modo de interesse, né? Uma página da solução anônima de Newton, né? Ao problema da praquistócrona, certo? Aqui está em inglês, né? E aqui na próxima página nós temos aqui um pouco a tradução dessa página, né? Então, uma linguagem um pouco diferente do que nós estamos acostumados nos tempos modernos, né? Mas ainda assim tem interesse, né? Mas eu não vou me deter a ler essa tradução, né? Só fica aí como um modo interessante de ver, né? Que Newton se dedicou por uma noite a esse problema e o resolveu, né? Então, quais são as propriedades que tem que ter essa curva, por exemplo, né? Se essa curva existe, por exemplo, né? Quais seriam essas curvas? Por exemplo, nós temos que ter a seguinte hipótese, que não deve haver atrito na curva, né? A contagem começa em repouso, ou seja, a velocidade inicial é zero, né? E a única fenômeno que vai interceder é o campo gravitacional, que vai ser constante, né? G. A única coisa que vai entrar aqui. Então, com essas hipóteses, se aprendia a resolver esse problema. Então, vamos falar aqui um pouco de funcional, já que estamos falando de cálculo operacional, né? Vamos definir o que se chama um funcional. Funcional é muito parecido com função. É muito parecido, mas vejamos aqui, né? Se a cada função ou curva pertencente a uma determinada classe, essa determinada classe pode ser classe C1, classe C0, só das contínuas, das derivadas contínuas, C2, C3 ou C4, depende do problema, né? Então, depois falamos de determinada classe. Vai corresponder a um número real, então dizemos que está definida uma funcional. Tá certo? Quase parecido com função, né? O que era a função? A cada ponto de um conjunto, um elemento correspondia a um elemento do outro conjunto, né? Só que aqui os elementos do domínio vão ser funções. E a imagem são os números reais. Tá certo? Os funcionais, frequentemente definidos, né? Por integrales definidas, que envolvem as funções, as suas derivadas de primeira, segunda, terceira, ou tanta ordem como seja necessário, né? Então, também se pode usar como definição, né? Por exemplo, as funções que maximizam ou minimizam os funcionais podem ser encontradas usando a equação de Euler-Lagrange, do cálculo operacional. Essa equação é muito parecida com o teorema de Fermat, que usamos no cálculo. O que diz o teorema de Fermat? O teorema de Fermat diz o seguinte: se a função possui um extremo, né, o máximo ou o mínimo, não interessa como você encontrou. Necessariamente, a derivada nesse ponto tem que ser igual a zero, né? Esse mesmo critério vale também para funcionais. Por exemplo, quais seriam, eu vou citar aqui dois exemplos funcionais. Por exemplo, poderia ser o comprimento do arco de uma figura plana. Certo? Você veja aqui, o comprimento do arco, que é desenvolvido aqui de integral de A a B, e aqui temos a derivada de y, que obviamente depende de x, né? Ao quadrado, né? Então, esse integral que está aqui, ele determina o comprimento de arco. Obviamente, se você muda o y aqui, obviamente você vai ter outro número real. Então, nesse caso aqui, dizemos que aqui os elementos do domínio da funcional são as funções. Outro exemplo também fácil de elencar é a área de uma superfície, né? Por exemplo, temos uma superfície S dada pela equação Z igual, que depende de x, y, né? Então, a área de superfície dessa é dada por essa fórmula aqui, né? Integral dupla ao longo de D, da raiz quadrada de 1 mais derivada parcial de C com relação a x ao quadrado, e a derivada parcial de C com relação a y também ao quadrado, certo? E como todo mundo sabe, D é a projeção da superfície no plano x, né? Podemos alinhar mais exemplos de funcionais, mas acho que com isso aqui já dá para ter uma ideia mais ou menos de funcionais.
Bom, como eu dizia, né, a equação de Euler-Lagrange, ele vai ser muito determinante para encontrar problemas de extremos de funcionais, né? Como falava, a equação dele é praticamente um análogo ao teorema de Fermat em cálculo, praticamente análogo, né? Assim vejamos aqui, vamos a considerar a funcional. Aqui, por exemplo, temos a funcional da seguinte forma, né? Aqui temos o ponto inicial que seria x0, y0, e aqui seria x1, y1, certo? Porque para x0, nós temos y igual a y0. Para x1, y igual a y1, certo? Aqui a função depende da variável independente x, da função y e sua derivada. Então, aqui, esse problema pode ser resolvido para funções de classe C1. Então, aqui as curvas admissíveis que está escrito aqui são para funções, ou espaço de funções de classe C1. Certo? Se existir alguma função que permita atingir máximo ou mínimo desse funcional, então essas funções vão ser de classe C1. Aqui, por exemplo, temos aqui, tem aqui o A, ponto A inicial x0, e aqui o B, x1, y1, né? Por exemplo, aqui seria um exemplo de uma funcional, que seria um comprimento de arco, ou alguma outra coisa. Bom, aqui escrevi sabe-se com exclamação, né? Na verdade, como essa aqui é uma palestra, não é um minicurso, não é para reduzir, então tem algumas contas que eu já peguei prontas já para usar, porque, na verdade, em um minicurso eu teria que explicar, reduzir a fórmula. Então, vamos escrever sabe-se com exclamação, né? Que é a condição necessária para que exista um extremo da funcional, certo? É a anulação da variação da funcional, ou seja, esse camarada aqui tem que ser igual a zero. Vejam que tem aqui, né? A integral de x0 a x1, e aqui temos a derivada de f com relação a y, menos a derivada com relação a x da função derivável em y' aqui, né? Certo? Vezes aqui, esse delta de x é a variação da função de x, igual a zero. Certo? Nós chegamos a essa condição necessária que está aqui. Agora, vamos a fazer uso de um lema fundamental que se chama do cálculo operacional, né? O que diz esse teorema, né? É o seguinte, se para cada função contínua, eta de x, nós temos essa integral igual a zero, né? Sendo a função psi de x uma função contínua nesse segmento de x0 a x1, então, psi é identicamente nula para todo x que deve ser. Então, esse lema fundamental do cálculo operacional aqui, nós queremos aplicar a nossa variação da funcional que está aqui. Então, vejam aqui, a função que está em parênteses aqui, ela é contínua, né? E delta y também. Vamos ver aqui, então. Portanto, né? O que está em parênteses tem que ser igual a zero. Por que tem que ser igual a zero, né? Pois, vou voltar aqui um pouquinho. Esse delta y, né? É a variação da função y. Ela é contínua e satisfaz algumas condições tais como ela se anula nos extremos, né? Delta y0 igual a delta y1 igual a zero, tá certo? Então, essa função não é identicamente nula, ela só se anula nos extremos, né? Portanto, o que se deve anular tem que ser essa função que está aqui. Certo? Esse aqui, ele é conhecido como a equação de Euler-Lagrange. Essa aqui se usa para encontrar as curvas ou as funções extremas, né? Onde a funcional vai atingir extremo. Vejam aqui que ele fala atinge extremo, não sabe se é extremo máximo ou mínimo, porque essa aqui é uma condição necessária, né? Uma condição suficiente é um pouco mais complicada, então, mas para nós, por enquanto, para esse trabalho daqui, não é necessário. Então, dizemos que na curva, está vendo aqui? Na curva yx, né? Onde é atingida o extremo da funcional, veja que aqui eu não uso nem máximo nem mínimo, falo de extremo, né? Ela deve ser a solução dessa equação diferencial de segunda ordem. Certo? Então, o que significa? Como a função f grande, ela é conhecida, né? Então, para nós podemos encontrar, para saber em quais curvas, né, ou em quais funções a funcional atinge um extremo, nós temos que resolver essa equação diferencial que tem aqui. Obviamente, é de interesse também saber como que seria mais detalhado essa fórmula, né? Aqui vamos usar a fórmula da derivada da função composta, né? E podemos escrever, então, essa última igualdade da seguinte forma, né? Aqui, mais detalhado, desenvolvendo, né? Aqui seria essa forma aqui. Mas eu acredito que não é necessário
decorar essa fórmula, né? Basta você saber aqui anterior aqui, então para cada caso você aplica a fórmula, certo? Mas, no entanto, é interessante saber desenvolver, né? Importante. Então, como eu dizia, essa aqui é a equação de Euler-Lagrange, mas foi Euler que publicou no ano um pouco antes, né? 1744, né? E as curvas integrais, decimos, da equação de Euler, né? Onde isso aqui é igual a zero, né? Chama-se extremais. Somente nos extremais podem ser atingidos os extremos da funcional, tá certo? Então, é importante encontrar os extremais, aí depois sabemos quais curvas, né? Tá certo? E o problema de fronteira que nós queremos analisar aqui não sempre tem solução, né? Ou se a solução existe, né? Então, pode ser que não seja única ou não. Então, isso também depende de cada problema, né? Por exemplo, né? Veja que nós temos aqui uma funcional da seguinte forma, né? A integral de 0 a π meios do que? Da derivada de y ao quadrado menos a função elevada ao quadrado de x, né? E aqui nós temos os valores da função nos extremos, né? Y de 0 é 0, y de primeiro. Nós queremos saber em quais funções essa funcional atinge seu extremo. Certo? Então, aqui, veja aqui, a função f grande, como notamos aqui, é igual a quê? Y' ao quadrado menos y ao quadrado, tá certo? E aqui observamos que a função não depende explicitamente de x, tá certo? O x está embutido tanto em y como a derivada, não é? Por isso, né? Quando vamos a fazer essa f de y, f grande de y é igual a quê? E menos 2y, tá certo? E aqui, antes de derivar com relação a x, vamos a derivar f com relação a y'. Aqui f está aqui, então vai ser 2 vezes y'. Uma vez que derivamos f com relação a y', vamos a derivar com relação a x. Como y' depende de x, então aqui temos derivando, seria 2 vezes a segunda derivada, tal como está aqui, não é? Tá certo? E por condição da equação de Euler-Lagrange, isso aqui tem que ser igual a zero. Tá certo? Então, temos aqui menos 2y' tem que ser igual a zero, né? Então, aqui simplifiquei por menos 2 e ficou essa equação que está aqui. Essa equação aqui de segunda ordem, com coeficientes constantes homogêneas, é uma equação muito fácil de resolver, né? A solução geral dessa equação de segunda ordem é dada pela combinação de cosseno e seno de x. Essas constantes C1 e C2, eles podem ser determinados usando os valores extremos que está aqui, certo? Assim, por exemplo, quando y é igual a zero, o que tem aqui? Zero, o seno de zero é zero, então ficaria C1 igual a zero. Então, C1 igual a zero. Quando y é igual a π meios, o que acontece? Quando y é π meios, aqui temos 1, C1 já é zero, aqui fica π meios. Seno de π meios dá 1, então C2 é igual a 1. Portanto, o extremo desse funcional só pode ser atingido na curva y igual ao seno de x. Veja que nós sabemos, o extremo vai ser atingido, não sabemos se esse extremo vai ser máximo ou mínimo, por enquanto, né? Bom, agora sim vamos a abordar o problema tentar resolver o problema da braquistócrona, certo? Então, só para lembrar, né? Nós precisamos determinar uma curva que una dois pontos, A e B, tal que a deslocar-se ao longo desta, a partícula material o realize no menor tempo possível, né? Obviamente, temos que desplazar, como dizíamos, né? A fricção e a resistência do meio ambiente. Aqui temos alguns exemplos de várias curvas unindo o ponto A e o ponto B. Aqui temos uma reta, por exemplo, né? Aqui temos um pedaço de parábola, aqui está com essa cor. A azul também parece uma parábola mais aberta. Aqui é aquele que parece azul esverdeado, né? De fato, é a cicloide. Aqui nós temos aí uma classe de... A hipérbola está aqui, né? E aqui temos outra curva que não é definida muito, certo? Então, por exemplo, aqui temos diferentes curvas que unem A e B. No entanto, aqui vai a curva que vai permitir o deslocamento mais rápido de A até B, vai ser, como vamos a mostrar, vai ser aquela curvinha aqui. Azulzinha, que parece azulzinha esverdeada aqui, né? Então, vamos ver depois. Então, vamos lá. Veja, então, vamos a considerar a origem de coordenadas no ponto A, certo? O ponto A vai ser a origem de coordenadas. E vamos a orientar o eixo das abscissas para a direita, assim, horizontal, assim, né? E o eixo das ordenadas para baixo, tá certo?
Veja que o deslocamento, obviamente, vai acontecer para baixo, tá certo? Nós temos aqui a curva, a ponto inicial, e aqui o B é ponto final. Então, o deslocamento é para baixo. Por que escolhemos assim? Né? Porque vai ser fácil ver que aqui a altura, né? Que vai diminuindo a altura aqui. Cada vez que se vai deslocando de A até B, a altura vai diminuindo. Veja aqui, né? O que sabemos nós? Nós sabemos que a velocidade de uma partícula é igual a quê? É o desplazamento sobre o tempo, certo? ds sobre dt. De onde siga aqui, que então, que o dt vai ser igual a ds sobre b. O ds é o que é o trecho percorrido, não é? Que geralmente se chama o elemento de comprimento de arco, né? Que nós podemos escrever assim. Certo? Portanto, nós temos que dt vai ser igual a quê? A raiz quadrada de x quadrado sobre b. Perfeito, né? Agora, mas nós podemos escrever aqui essa raiz quadrada da seguinte forma, né? Como vamos escolher x em função de y, essa aqui se escolhe por quê? Porque o y vai ser com relação à altura, que vai descendo, né? Então, é bom escolher x com relação a y como uma função. Então, vejam aqui. Então, dt vai ser igual aqui. Aqui vamos a colocar em evidência o dy ao quadrado. Então, vai ficar assim o numerador, essa forma que está aqui, iv, né? Agora, nós precisamos encontrar esse V. Agora, pela conservação de energia, né? Que diz a conservação de energia? A energia tem que ser igual em qualquer ponto da curva, né? Como no ponto inicial a energia é igual a zero, não? Que significa, então, em outros pontos, a soma de energia cinética mais a energia potencial também tem que ser zero. E, portanto, nós temos essa expressão que está aqui. Por que coloco aqui? Por que coloquei menos aqui? Porque a altura vai diminuindo, né? A altura é o y. Certo? E m é a massa da partícula, né? Cancelando o m, nós temos então que a velocidade vai ser igual a raiz quadrada de 2g y, né? Como que vocês já viram lá, talvez no curso de física, né? Que aqui aparece como h, mas aqui estamos anotando como y, né? Y é a altura. Tudo bem, então temos esses problemas aqui, né? Nós temos esse probleminha aqui. Veja que aqui, vamos voltar aqui um pouquinho. Tá certo? Tem aqui. Aqui nessa expressão vou substituir o b, que foi igual a raiz quadrada de 2gy. Aí, uma vez que eu substitui, o que eu vou fazer? Eu vou integrar, né? Então, na verdade, aqui, essa integral que está aqui, né? Ou essa mesma que aparece aqui, com essas condições iniciais aqui, o que significa? Significa que se a gente conseguir resolver essa integral, essa integral vai dar o quê? O tempo percorrido pela partícula do ponto inicial A até o ponto final B. Tá certo? Mas a gente não está interessado no tempo. A gente está interessado no tipo de curva que vai fazer possível o percurso em menor tempo. Então, nós não estamos interessados em resolver, em calcular essa integral que está aqui. Que, de verdade, não é fácil de resolver, né? Lembra-se que nessa integral que está aqui, o y é variável independente e x é função. Tá certo? Como está aqui, né? Então, aqui nós podemos escrever, então, aqui o tempo usado para percorrer essa trajetória é dado por integral que está aqui, certo? Então, nós podemos interpretar isso aqui como uma funcional, certo? Aqui, no lugar de ty, eu vou escrever aqui a funcional, aqui, onde, obviamente, essa f grande é dada por essa expressão que está aqui. Tudo certo? Veja que aqui a constante aqui não desempenha nenhum papel para a equação de Euler. Tá certo? Então, vamos aplicar aqui a equação de Euler para essa função. Lembrando, só que na equação de Euler nós tínhamos escrito com antecipação que o y era a função e x a variável independente. Aqui é o contrário, né? Y é a variável independente e x é a função que depende de y. Ok? Então, temos aqui a condição necessária para atingir extremo, a equação de Euler, né? Já vimos um pouquinho antes, né, que da equação diferencial ordinária de segunda ordem, a equação de Euler, aplicada na função f, vamos obter essa condição que está aqui. Por que aqui f de x é igual a zero, né? Porque a função, vamos rodar um pouquinho, a função f que está aqui, ela não depende da função x, que está aqui, ela depende do quê? Da variável independente y e da derivada. Certo? Por isso aqui. Portanto, ficaria só essa expressão que está aqui. A derivada com relação a y do que? Da função derivável com relação a x'. Certo? Então, veja aqui.
Aqui, por exemplo, não precisa desenvolver aqui. Como a derivada é igual a zero, significa então que a f de x' é igual a uma constante. Tá certo? Agora falta só calcular f de x', né? Calculando f de x', nós obtemos essa expressão que está aqui. Perfeito? Essa expressão que está aqui vai ser igual a constante. E aqui, para desfazermos da raiz quadrada, vamos elevar ao quadrado. Elevando ao quadrado, vai ficar o quê? X' ao quadrado. Aqui no denominador vamos assumir as raízes. E vai ser igual a c quadrado, né? Por enquanto, c quadrado é uma constante, certo? E aqui, obviamente, vamos a colocar em evidência x', tá certo? Multiplicando esse com esse, simplificando, nós vemos que x' é igual a y sobre 1 sobre c quadrado menos y, certo? Aparentemente é fácil integrar. Agora vamos integrar com relação a x, certo? Vamos a calcular a primitiva, então. X' primitiva desse que está aqui. Obviamente, nesse tipo de funções subintegrais, é bom escolher a mudança de variável certinha para facilitar, né? Vamos escolher a seguinte mudança de variáveis. Qual vai ser? Y igual a 1, 2c ao quadrado vezes 1 menos cosseno de t. Com essa mudança de variáveis, veja como que vai ficar aqui. Aqui tem o numerador aqui tem 1c quadrado, e aqui o y, eu coloquei essa mudança de variáveis. Obviamente, também vai mudar. Como vamos a passar da variável y para t, né? Então, fica, o dy vai ser igual a seno de t sobre 2c ao quadrado. Como está aqui, né? Fazendo algumas simplificações, vamos a colocar 1 sobre 2c ao quadrado fora da integral. E nós temos aqui 1 menos cosseno de t sobre 1 mais cosseno de t vezes seno de t. Então, o que fazemos na raiz? Vamos a multiplicar por 1 menos cosseno de t, tanto o numerador como o denominador. Certo? Após a multiplicação, o que vai ficar no numerador? 1 menos cosseno de t ao quadrado, e no denominador vai ficar diferença de quadrado, né? 1 menos cosseno ao quadrado de t. Vendo aqui, né? No entanto, 1 menos cosseno ao quadrado de t é igual a quê? Seno ao quadrado de t, perfeito? Aí extrai raiz quadrada, então que vai ficar 1 menos cosseno de t, e embaixo ficaria seno de t, que cancela com esse seno de t que está aqui, certo? Assim, é fácil encontrar a primitiva de 1 menos cosseno de 2t, que seria t menos t, certo? Então, nós encontramos o x. Vejamos aqui, né? Agora, para desfazermos dessa constante, 1 sobre 2c quadrado, vamos a indicar esse como se fosse uma constante a. Certo? Aqui. Assim, total, temos que o xt vai ser igual a t menos seno de t, y t vai ser igual a vezes 1 menos cosseno de t, né? O t, ele pertence ao intervalo de 0 a 2π. E essa curva que está aqui seria a braquistócrona. Que, na verdade, se a gente olha diretamente, é a parametrização da cicloide. Então, na verdade, a braquístrona procurada não é mais que a cicloide. E o que é a cicloide, né? Provavelmente a maioria de vocês já viu, né? A cicloide facilmente você pode perceber de uma forma. Você pode ter uma moeda e marca um pontinho na circunferência da moeda, certo? Na circunferência. E tenta fazer rodar vamos supor, na mesa, né? Então, o lugar geométrico que descreve esse pontinho quando a moeda, né? Ele vai girar ao longo da mesa, vai chamar-se cicloide. Aqui está, por exemplo, em linhas pontilhadas pretinhas aqui. Essa é a cicloide. Tá certo? Obviamente, essa aqui corresponde a uma volta completa da moeda. Se a moeda continua girando, obviamente, você vai ter outra parte da cicloide e assim por diante, né? Tá certo? Então, nós encontramos que então, a cicloide é a curva que resolve esse problema, né? Eu vou a compartilhar agora um vídeo para vocês verem em câmera lenta, né? Não sei se o tempo... Eu vou descompartilhar aqui e vou compartilhar um vídeo aqui para vocês verem. Esse vídeo é da Universidade do México, né? Aqui tem 3 curvas, tem uma reta, a braquístrona, e de uma hipérbola, né? Obviamente aqui está rápido, né? Ele soltou 3 bolinhas. E obviamente assim é muito difícil perceber. Agora eu vou fazer em câmera lenta. Em câmera lenta vai ser mais fácil perceber, né? Vejam aqui, em câmera lenta. Dá para ver que
se a bolinha se desloca ao longo da braquistócrona, né? Ele chega mais rápido ao ponto final, né? Aqui chegando mais perto ainda, né? Como eu falei, esse vídeo é de uma universidade do México, né? Da Universidade do México. Tudo certo? Al menos essa aqui seria para reforçar um pouquinho a... Vou a apresentação. E vamos a voltar agora ao segundo problema que nós... Aqui. Certo. O segundo problema que nós vamos a abordar assim rapidamente, devido ao tempo, né? Como decía, né? Determinar uma curva. Vamos colocar aqui em tela cheia. Então, determinar uma curva, né? Tal que os pontos extremos ou da fronteira sejam fixos, né? Vamos a girar essa curva em torno do eixo das abscissas, né? E ele vai gerar, obviamente, uma superfície de revolução, né? Então, queremos saber qual é a curva que, ao girar em torno do eixo das abscissas, né? Ele vai gerar uma superfície de área mínima, uma superfície com área mínima. Então, veja aqui, antes de isso, vamos a lembrar um pouco de cálculo 1. Todo mundo provavelmente já pagou isso aqui, né? Nós vamos a deduzir qual é a forma que nos permite calcular a área da superfície. Aqui temos uma função, na verdade, AB, de classe C1, na verdade, né? Diferenciável em AB, né? Vamos a considerar, então, a superfície de revolução S, obtida quando giramos a curva f de x com os extremos fixos, né? A e B. Aqui na figura, aqui, né? Então, como vamos a calcular essa fórmula, né? Aqui temos a partição do intervalo AB, certo? E vamos a inscrever poligonais, linhas poligonais, em torno da curva que vai girar. Tá certo? Então, o que vamos aqui? Mais ou menos um aproximado aqui quando inserimos N linhas poligonais, não? Então, a área de superfície vai ser igual aqui a π, isso aqui é conhecido, π é somatório, né, de cada um deles, né? F de xk menos 1. Esse aqui seria o elemento de comprimento, né? Aqui. Lembrando que aqui seria o incremento da função yk, que seria f de xk menos 1, né? Então, reescrevendo acima, né? Aqui vamos a colocar em evidência dxk ao quadrado, vai ficar dessa forma que está aqui. Tá certo? Porque o x vai ser a variável independente. Então, nós temos essa expressão que está aqui. Tá certo? Aqui, obviamente, estamos usando o teorema de valor médio aqui, né? Certo? Porque fica esse xk que aparece aqui, ele é um ponto interior ao intervalo de xk menos 1 até xk. Bom, obviamente, se a gente quer encontrar a área, então o que temos que fazer? O limite, né? Ou quando n vai para infinito, ou quando o máximo o dxk ele tende para zero, né? Que é a mesma coisa. Então, fazendo esse limite aqui. Vejam aqui, na fórmula aqui, eu troquei f de xk mais f de xk menos 1 por 2f de xk. Esse xk é um ponto interior entre xk e xk menos 1. Obviamente, aqui eu estou cometendo um pequeno erro quando vou fazer assumir isso aqui. Então, aqui, na verdade, apareceria alguns infinitesimais. E quando vou pegar o limite, ele vai para zero. Então, essa aqui é a fórmula que nos permite encontrar a área de uma superfície de revolução gerada por uma curva quando gira em torno do eixo das abscissas, tá certo? Então, nós podemos assumir que isso aqui é um funcional, certo? Na verdade, é um funcional aqui. Ele depende da função e depende da derivada. Então, nós podemos aplicar aí as equações de Euler e de Lagrange para esse funcional. Eu vou passar rapidamente aqui, né? Então, como eu falei, a função subintegral aí, ele depende da função e depende
da derivada. Ele não depende explicitamente de x, né? Então, aqui vamos aplicar a equação de Euler para essa função que está aqui. Aplicando a equação de Euler, nós temos essa expressão que está, chegamos aqui. E aqui, simplificando, vejam que essa raiz quadrada que está aqui, ele vai multiplicar aqui. Quando multiplica aqui, nós vamos obter essa expressão que está aqui, igual a c, né? E aqui vamos fazer uma mudança de variável, novamente para facilitar a resolução, né? Vamos a colocar que y' seja igual a seno hiperbólico de t. Com essa mudança de variável, que vai ficar aqui na raiz quadrada? Aqui vai ficar raiz quadrada de 1 mais seno hiperbólico ao quadrado de t, que como todo mundo já sabe, isso aí seria cosseno hiperbólico ao quadrado de t. Extraindo raiz quadrada vai dar cosseno hiperbólico de t. Portanto, y vai ser igual a c cosseno hiperbólico de t. Agora vamos encontrar o x, né? Como a derivada de y é de y igual de y sobre x, então daqui obtemos que dx vai ser igual a dy sobre y', né? Substituindo, né? Nós temos essa expressão, então obtemos que x vai ser igual a ct mais c1, duas constantes. Essas constantes, em princípio, se calculam pelas condições de fronteira, né? Dessa forma, nós temos que a superfície de rotação procurada se obtém da seguinte curva, né? Cuja equação paramétrica é dada aqui. Então, o que vamos fazer aqui? Aqui vamos excluir o t e vamos ter uma função de y com relação a x. Excluindo o t, por exemplo, da primeira equação, o que vai ficar? O t vai ser igual a x menos c1 sobre c, e vamos colocar esse t aqui em cosseno hiperbólico. Portanto, nós obtemos a família de catenária, né? Seria y igual, certo? Aqui temos a catenária que está aqui. Então, a curva que vai girar e vai gerar uma superfície de área mínima vai ser as catenárias. A catenária, vocês podem perceber, ter uma ideia, né? É quando os eletricistas colocam os fios de eletricidade em dois postes, né? No começo, os fios estão bem esticadinhos, parece uma linha reta, né? Com o passar do tempo, o que acontece? Vai passando uma barriguinha, né? Os fios. Vai andando para baixo. Então, isso mais ou menos dá uma ideia, mais ou menos, de uma catenária. Tá certo? Então, a curva que permite a área mínima de uma superfície de revolução é a catenária, né? E aqui, a modo de, para terminar, quando a catenária gira em torno do eixo das abscissas, vai gerar uma superfície de revolução. Essa superfície de revolução se chama catenoide. Então, nós estamos em condições agora de calcular a área desse catenoide, por exemplo, né? Calculando a área, para terminar, a área do catenoide é obtida quando vai girar a catenária, por exemplo, a catenária vou escolher dessa forma que está aqui, A cosseno hiperbólico x sobre A, em torno do eixo x, certo? Desde x igual a 0 até x igual a A. Obviamente aqui tem umas relações com relação ao cosseno hiperbólico, como elas são definidas, né? E as derivadas e as relações entre elas. Isso aqui vai ser útil nas contas, né? E aqui, por fim, calculando usando a fórmula, e obtemos que a área da superfície do catenoide é dado por π ao quadrado sobre 2, seno hiperbólico de 2, mais π ao quadrado, né? Então, praticamente aqui eu abreviei as contas, mas então, esses são os dois problemas do cálculo variacional para vocês hoje, certo? Obrigado. Vou tirar da... Poxa, eu usei 45 minutos justamente, né? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, né? Tá, Israel Smith aqui comenta, é que eu não estava vendo a bolinha da hipérbole chega quase ao mesmo tempo que na branquistroca, né? Parece, sim, muito bom. Porque se você faz, o Israel, um modelo, por exemplo, de construção a uma hipérbole um pouco maior, comprimento maior, e também, obviamente, da cicloide, né? Aí vai ver que a diferença é grande. Quando é pequeno, dá percursos curtos, isso mesmo, porque percursos curtos dá a impressão de que são iguais. Mas se você alonga um pouco mais, aí dá para perceber que a diferença é... Esses assuntos ali servem como iniciação científica, né? Eu já vi em várias universidades, né, que alguns professores pedem para os alunos construir, por exemplo, né, esses 3 caminhos diferentes e realizar esses experimentos, né? E, obviamente,
tem que saber um pouquinho resolver, né? Mas acho interessante. Eu não sei quem de vocês está coordenando aqui ao final, a entrada aqui. Eu, professor. Ou o Paulo também, para mim, tanto faz. Não, eu queria só fazer uma pergunta. Sim, pode falar. Sim. Eu só queria que o senhor comentasse um pouquinho. O senhor falou que poderia servir como iniciação científica para quem quisesse. E eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre, assim, qual era o caminho que mais ou menos se segue. Quais são as disciplinas que vai começar a se ver, quais são os assuntos que tem que chegar até Pablo, sim, verdade. Para começar, como pode ver, né, essa disciplina cálculo variacional, ele não sei se existe no currículo da bacharelado. Ele não é obrigatória, de fato não é obrigatória, não sei se é letiva ou alguma coisa, eu não vi, por exemplo. Então, é uma disciplina que, infelizmente, está fora de muitos programas pedagógicos do curso de matemática, né? Então, porque para você fazer uma pesquisa nessa área, por exemplo, você tem que ter ao menos uma boa base, né? Como você viu, primeira vez de análise matemática, obviamente você tem que saber bastante análise matemática. Ok? Você tem que saber como que funciona para encontrar os extremos de uma função, essas coisas aqui. Outra coisa que é pertinente é saber o espaço de funções, um pouco de análise funcional. Qual é o espaço de funções que você vai trabalhar, né? Em qual classe você quer encontrar as soluções, né? E outra coisa que você já viu também aí é ter um pouco de conhecimento de equações diferenciais ordinárias. Ou seja, eu diria que essas três disciplinas dariam suporte, ao menos, para poder realizar uma pesquisa nessa área, né? E sem EDO é impossível você fazer alguma coisa em cálculo operacional, né? E sem o análise funcional também não te dá suporte para entender o espaço de funções, né? E o análise é bem importante. Então, eu acredito que uma boa base nessa disciplina daria para fazer. Existem muitos problemas em cálculo operacional, né? A maioria já estão resolvidos, mas levaram muito tempo para ser resolvidos. Então, por exemplo, tem aqui qual seria a curva, uma curva fechada de comprimento mínimo que envolve uma área máxima, por exemplo. É um problema variacional, né? Já foi resolvido, né? É a circunferência. Mas existem outros problemas interessantes. Arthur Melo. Talvez tenha alguma disciplina da física que seja mais ou menos... na física tem, que a maioria de pesquisas que eu vi, a maioria são da física. Olha, na economia não sei, Israel, não sei se existe. Sinceramente, não sei se existe. Até porque eu não sei na economia, não sei qual. Não sei, talvez algum gênio pode encontrar alguma, mas eu, pessoalmente, não conheço Israel. Tantas variações, né? Então, provavelmente, com certeza, deve ter Israel, mas qual não sei. Porque o que eu estou calculando são variações das funções. Então, não se tem a ver com variações no mercado, alguma coisa. Sim, deve ter, com certeza, Israel. Bom, alguém tem mais alguma pergunta? Não sei se Paulo Roberto ficou satisfeito com a explicação que eu dei. Fiquei sim, professor, fiquei sim. Tudo certo. Tudo bem. Então, acho que a gente já pode passar para a próxima apresentação.